cumprimento por amor de um mandamento. Como cumprimento de amor ao mandamento. Antes de começarmos, eu gostaria só de, primeiramente, agradecer os visitantes, sejam bem-vindos. A Casa de Oração Rehovot fica muito feliz com a presença de cada um visitante. É uma casa aberta a todos os povos para vir ouvir e aprender a palavra do Eterno. É um aprendizado coletivo, não existem mestres em nosso meio, existem apenas ajudadores para que uma casa funcione. Então hoje nós podemos glorificar o nome de Adonai por todas estas coisas. O convite que a Larissa fez do dia 16, na próxima sexta-feira, às 17h30, na Rua 7, é um evento que será realizado ali em nome da Associação Aleph Bet, com o apoio da Casa de Oração Rehovot e com o apoio da Prefeitura de Vitória. Nós buscamos junto à Prefeitura, a Tatiane conseguiu fazer um trabalho muito bom ali junto aos responsáveis por esse tipo de evento na Prefeitura. Então a Prefeitura está ciente, avalizou o trabalho e assim nós sabemos que se a autoridade do município nos avaliza, os céus estão abertos para nós, porque Adonai, ele regula todas as autoridades constituídas sobre nós. Então, especialmente os homens, estejam todos presentes na Rua 7, porque ali dará início ao trabalho de proclamação do nome de Adonai de maneira pública. E é uma responsabilidade nossa fazê-lo, nós não podemos negligenciar estas coisas, amém? Eterno, em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus o nosso Messias, nós queremos te render toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque não há outro Elohim sobre a face da terra. Pai, obrigado pelas chuvas dos céus, obrigado porque a terra tem recebido, Pai, a condição básica que é a hidratação através da água, para que ela possa ser fértil, para que ela possa gerar vida e dar frutos a 1 por 1000, 1000 por inúmeros, ó Pai, porque nós cremos assim que é a Tua palavra. Onde uma semente cai, ela tem condição de gerar muito mais frutos do que ela mesma sozinha. Por isso, Adonai, sê por nós. Abre, Pai, os céus neste momento, para que a Tua palavra desça sobre nós e o Teu Espírito coordene todas as coisas neste lugar. E nós não venhamos a fazer nada do nosso coração, na força do nosso braço ou com a nossa mente humana conduzindo as coisas. Tenha misericórdia de nós e sê conosco. É o que eu lhe peço em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém. Como o Samuel já introduziu, estamos hoje na 7ª porção de estudo da Parashá Vayetse. E ele partiu, e ele desceu, e ele deixou. E em cima disso, nós temos todo o curso da semana, em cima do que Adonai falou conosco e nos ensinou aqui na casa. E muito interessante que, quando eu comecei a ler a Parashá durante a semana, a primeira coisa que nós vemos aqui é que quando cada um de nós atende ao chamado Vayetse, e ele partiu, todos nós, obrigatoriamente, teremos um confronto com Adonai. Não há como cumprir Vayetse fugindo de um confronto com Adonai. E nós vamos observar que esse confronto com Adonai é a base daquilo que moverá Jacó a realizar todos os seus feitos ao longo da sua vida. Porém, nós vamos começar a Parashá identificando o nosso pecado através do pecado do próprio patriarca. Jacó ali, nitidamente, ainda não havia sido moldado por Adonai em plenitude, porque nós vamos ver que Jacó ali ele comete um deslize diante de Adonai, que fez custar a ele uma coisa chamada tempo. O que rege o confronto com Adonai é o tempo estabelecido por ele para que haja este confronto. Não há como nós nos colocarmos diante dele para recebermos o confronto, e vocês vão entender porque eu estou usando a palavra confronto, sem que seja no tempo estabelecido por ele. Shabat é um confronto com Adonai, ele tem dia, ele tem hora para começar e para terminar. O que é chamado por muitos como encontros com Adonai, pode ser entendido como um confronto com Adonai, porque o que ocorre é o mandamento e você se confrontando. E quando nós vemos isso, nós precisamos saber o tempo de acontecer essas coisas para realizarmos, para que nós não estejamos apartados deste privilégio que é ser confrontados por Adonai. Porque o moldar do nosso caráter diante de Elohim se faz através de confrontos.
Aquele que foge diante da presença de Adonai, ele não tem o seu caráter moldado e ele perde o tempo de tê-lo. A pastora diz, por isso que o confronto com o mandamento, ele é inevitável. A grande questão é se você vai estar confrontando frente a frente o mandamento ou se o mandamento vai atropelar a sua cabeça e te achatar. Porque mesmo diante de um confronto, você pode ser muito e muito abençoado. Mas você também e eu também posso ser achatado. Se nós somos um com o mandamento, nós recebemos um confronto que nos dá um status de servos diante de Adonai. Se nós somos contrários ao mandamento, nós somos atropelados por Adonai. Como uma locomotiva passando por cima de nós. Esse é o mandamento de Adonai. E nós vamos ver Jacó sendo atropelado por Adonai, porque ele não respeita o tempo de Adonai. Eu vou inverter a ordem, eu vou começar pelo capítulo 29. A Paraxá começa no capítulo 28, verso 10, nós vamos retornar ali. Mas nós vamos começar no capítulo 29 do livro de Gênesis, Bereshit, para que nós possamos entender algumas questões relevantes. O capítulo 29, verso 9, antes de ler, é impressionante como nós temos a capacidade de experimentar coisas durante esse confronto com Adonai, que muitas vezes nós falamos de Adonai e ele parece uma pessoa longe de nós. Nós falamos muito em Elohims, mas muitas vezes aparentemente nós temos a sensação de que ele está longe. Quando nós começamos a receber este confronto e vivermos pelo Espírito este confronto, vocês vão observar que isso se torna tão palpável que ele é mais real do que a minha própria carne que eu toco nesse momento. Porque acontecem coisas tão surpreendentes na nossa vida que nós não temos como negar que Adonai fez por nós aquilo que nós nunca teríamos condição de fazer. Eu não poderia começar essa palavra antes de dizer isso a vocês. É mais palpável do que o meu próprio corpo que eu toco nesse momento vivenciar um confronto com Adonai. E eu sei que muitos aqui têm vivenciado essa experiência. E é muito bom para o homem e para a mulher viver essa experiência. Amém? Capítulo 29, verso 9. Enquanto Jacó ainda lhes falava, chegou Raquel com as ovelhas de seu pai. Jacó havia aqui recebido uma ordem de Isaac de ir à sua parentela buscar uma esposa para constituir uma família. E ele desce em obediência a seu pai Isaac e vai diante de um poço, tal qual Isaac, buscar a sua esposa. Esse é o momento que nós estamos vendo aqui da Paraxá nesse momento. Enquanto Jacó ainda lhes falava, chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, pois ela era uma pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou-se, revolveu a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Então Jacó beijou a Raquel e, levantando a voz, chorou. Jacó anunciou a Raquel que ele era parente de seu pai e que era filho de Rebeca. Então ela correu e o anunciou a seu pai. Assim que Labão ouviu as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou-o, beijou e levou-o à sua casa. E Jacó contou a Labão todas estas coisas. Então Labão lhe disse, verdadeiramente tu és meu osso e minha carne. E Jacó ficou com ele um mês inteiro. Depois perguntou Labão a Jacó, por seres meu irmão, has de servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas, o nome da mais velha Lia, o da mais moça Raquel. Lia tinha olhos fracos, ao passo que Raquel era formosa e de porte e de semblante. Jacó amava Raquel e disse, 7 anos te servirei por Raquel, a tua filha mais moça. Aqui começa a exposição do problema que Jacó viria enfrentar pelos próximos ciclos de sua vida. Respondeu Labão, melhor é que eu dê a ti do que a outro. Fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por amor a Raquel, mas estes lhes pareceram como poucos dias, ou seja, o amor o fez trabalhar 7 anos de maneira que ele não sentiu os 7 anos de trabalho. Porém, pelo que muito a amava,
Então Jacó disse a Labão: dá-me minha mulher, o meu tempo já está cumprido e eu quero tomá-la por mulher. Reuniu, pois, Labão a todos os homens daquele lugar e fez um banquete. Chegada, porém, à tarde, ele tomou a Lia, sua filha, ele inverte a posição das filhas, e a trouxe a Jacó. E Jacó se deitou com ela. E Labão deu sua serva Zilpa, a serva de Lia, sua filha. Quando amanheceu, eis que era Lia, pelo que perguntou Jacó a Labão: o que é isso que me fizestes? Não te servi em troca de Raquel? Por que me enganastes? Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra. Não se dá a mais nova antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra pelo trabalho de outros 7 anos que me servirás. E Jacó fez assim, cumpriu a semana de Lia, e então Labão lhe deu por mulher a Raquel, sua filha. Labão deu a serva Bila por serva a Raquel, a sua filha. Amém. Aqui nós vemos de início um patriarca rumo a cumprir algo ordenado pelo seu pai, casar-se para formar gerações. Ninguém tem dúvida de que Jacó portava-se aqui como um míssil teleguiado rumo ao objetivo. Eu vou buscar mulher para me casar. Porém, se nós olharmos o texto com calma, o verso 18 diz que Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha mais moça. Parece não haver um erro da parte de Jacó, parece um ato de hombridade, de dignidade da parte do patriarca dizer ao seu futuro sogro: vou trabalhar para pagar o dote pela tua filha 7 anos. E muitas vezes nós vemos o número 7 como algo de plenitude de Adonai, mas aqui nós vemos a plenitude do erro de Jacó. Porque Jacó aqui trabalha impondo um período de tempo a Adonai. Você não vê aqui em momento algum a Torá nos narrar que Jacó busca Adonai, ou que ele aguarda em Labão o preço do trabalho que ele deveria fazer para ter a Raquel como esposa. É como se eu chegasse, recebesse de Adonai uma ordem: Leonardo, vai e cumpre determinada função em tal lugar. Aí eu viro para Adonai e falo: Adonai, eu preciso de R$2.000 para viajar. Eu preciso de roupa nova, porque lá o lugar requer isso de mim. Eu preciso pedir a licença ao meu patrão para eu poder viajar. E, acima de tudo, eu vou para lá quando eu puder. Foi mais ou menos isso que Jacó fez aqui. E se nós olharmos o texto, ele casa-se, ele confirma o matrimônio e ele dorme com a sua esposa nas núpcias sem saber que era Lia. Jacó estava embriagado do seu próprio eu. Ele ainda não havia passado por um tratamento tão refinado a ponto de entender que ele não dominava sobre o tempo. Se nós olharmos Abraão e Isaac, eles morrem em plenitude de tempo. Você não vê ao final da vida de nenhum dos dois um lamento pelos anos que viveu. Você vê-los morrendo em glória diante de Adonai. Jacó já não morre assim. Vai no capítulo 46, para nós entendermos essa questão. Vai um pouquinho à frente. É no 46? Espera lá. No 47. Isso, é no 47. Verso 7. Gênesis, capítulo 47, verso 7. Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. Então perguntou o Faraó a Jacó: quantos são os ciclos de anos de sua vida? Respondeu-lhe Jacó: os anos das minhas peregrinações são 130. Poucos e maus foram os anos da minha vida, e não chegaram aos anos da vida dos meus pais, nos dias de suas peregrinações. Ele reconhece que ele errou no tempo. Ele não alcança a plenitude de tempo diante de Adonai como Abraão e Isaac conseguiram. Se nós não entendermos o tempo de Adonai nas nossas vidas, nós vamos perecer diante de Adonai de forma que não alcançaremos plenitude de tempo para realizar aquilo que Ele espera de nós, individualmente
coletivamente. Observar tempo, talvez, seja um dos maiores princípios instituídos pela Torá, quando ao longo de 7 dias de criação do universo, ele marca, e foi tarde e manhã, já chamando a atenção da criação, que o marco de tempo regeria a própria vida da criação. E eu estou dizendo isso não é por achômetro meu. Na terça-feira, Adonai se revela em nosso meio e diz as seguintes palavras para nós. Nós apostamos nas coisas segundo o nosso parecer. Estas coisas são dolo. Nós fazemos intencionalmente, porque as faço consciente. Então é um erro, um abismo chamando outro abismo. Errar no tempo, se você não parar e retornar para acertar o tempo, você entra num ciclo vicioso de erro de tempo que você não consegue ajustar a sua vida. Você cai num abismo, segundo Adonai falou para nós. O Eterno nos interrompe, nos intercede, para nos avisar que estamos errados, ensinando dentro da Paraxá. Ensinando dentro da Paraxá. Podem ver o exemplo de José. O tratamento dele não foram 21 ciclos, não. Ele confiou e em 14 anos estava preparado. Ele confiou inteiramente em Adonai. Ele não estava fadigado, ele estava sofrendo no Egito, preso nas masmorras, compassivamente aguardando a libertação de Adonai. Não marque tempo com Adonai. Não estabeleça um tempo próprio com Adonai, porque nós desconhecemos o tempo dele, porque nós não suportaremos a sua voz se assim procedermos. Se nós não respeitamos o tempo de Adonai, a voz de Adonai para nós torna-se insuportável. Por isso que muitos abandonam esta casa, porque não aguentam ouvir o que Adonai fala aqui dentro, e a pressão torna-se tão grande que precisa sair. Porque está fora de tempo. Qualquer um de nós que perder o tempo de Adonai, tornar-se-á impossível ouvir a voz de Adonai. E aqui ele já fala do filho de Jacó que fez melhor que o próprio pai. Jacó foi um grande homem diante de Adonai, mas ele reconhece no fim da sua vida que pecou ao avaliar o tempo dos ciclos da sua vida. É uma reflexão diária, semanal, mensal e anual que nós precisamos fazer para saber se estamos dentro do tempo de Adonai. E interessante que quando nós olhamos para esse problema que Jacó enfrenta com o tempo, nós podemos falar assim, mas Jacó não tinha intimidade com Elohim, então talvez não entender o tempo seja um fruto, seja uma consequência disso. Nós vamos ver que não. Jacó tinha intimidade suficiente com Elohim para buscar entender o tempo. E se nós olharmos aqui, ele trabalha 7 anos, recebe uma mulher que ele não buscou, aí o sogro dele o impõe mais 7 anos de trabalho, para ele aprender que o tempo que ele estabeleceu é o tempo que ele vai pagar pela desobediência, e depois ele ainda trabalha mais 7 anos para abandonar esse sogro. Daí os 21 ciclos para isso. São 14 ciclos para conquistar Raquel e 7 ciclos para abandonar o sogro. Ele paga 14 anos de trabalho. Adonai o abençoa nos 14 anos? Sim. Todo mundo lembra lá, novilha pintada, novilha o animal listrado, o animal pintado, todos sabem essa história. Mas mesmo assim, ele pagou 14 anos dos seus ciclos, trabalhando de forma desnecessária. Adonai poderia ter feito ele chegar lá e receber Raquel no momento que ele chegaria naquele local. Porque nós não conhecemos o tempo de Adonai. E a Bíblia também não diz qual era esse tempo. Então, quando a gente perde o tempo, nós não sabemos se seria um tempo menor ou maior do que aquele que nós pagamos de forma humana, porque nós criamos esse tempo para nós. A pastora Sandra morre de rir quando a gente relembra, às vezes, uma história que eu passei, que quando eu fiquei fora, nos 12 anos que eu fiquei fora estudando, o último ano eu contei num calendário o dia do meu retorno, a senhora lembra disso? E ela morre de rir com isso, porque eu sofri com isso. E ela lembra do meu período, mas ela ri no bom sentido, não é escarnecendo. Mas vendo que eu estava sendo ali, Adonai falando, não é no seu tempo. Eu trabalhei 1 ano para um homem
E no dia dele me dar a minha alforria para vir embora, ele virou para mim e falou assim, é alforria, porque era um sistema de escravidão onde eu trabalhava. Então eu digo alforria sem medo de errar a palavra. Ele vira para mim, ele paga um jantar de despedidas para os 3 que trabalhavam para ele na residência, e vira para nós e fala assim, eu queria dar uma notícia a vocês, no dia do jantar de despedida, porque no dia seguinte eu estaria forro. E nós começamos a fazer uma contagem pública dentro do hospital, para que todos soubessem que estava acabando. E eu feliz da vida. Está acabando, está acabando, está acabando. Ele, na noite do jantar de despedida, ele fala assim, vocês precisam trabalhar mais um ciclo de mês para mim, para eu poder te mandar embora para casa. Eu nunca senti uma dor no peito tão forte na minha vida, que eu achei que eu podia estar tendo algum piripaque no coração, alguma coisa nesse sentido. Hoje eu estou rindo, mas eu chorei o mês inteiro naquele lugar. Porque eu estava com mala feita, apartamento entregue para vir embora, meu carro já tinha vindo embora para Vitória, eu não tinha onde ficar. E foi só um mês, né? Porque eu marquei um tempo meu de retorno. Eu não perguntei para Adonai. E ele foi misericordioso, foi uma alunação só para mim, para eu voltar. Podia ter ficado 6 meses, 1 ano. Aí a pergunta que eu fiz a ele, doutor, e se eu não respeitar esse 1 mês? Ele falou, você vai sem o seu certificado de especialista no que você faz. Você pode ir, eu não vou te impedir. É assim que a gente paga pelos nossos pecados de não entender o nosso tempo diante de Adonai. Mas o interessante é que quando nós olhamos o capítulo 28, agora nós vamos marcar aqui o princípio da relação de Jacó com Elohim. Léo, você poderia ler para mim, que eu vou fazer igual o Ulisses, beber água, que o negócio tá difícil. Lê para mim aqui do capítulo 28, verso 10. 28, Gênesis capítulo 28, do verso 10 até o verso 17. Léo, para mim, faz favor. Verso 10. Partiu Jacó de Betseba e se foi a Harã. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras daquele lugar e fazendo-a de travesseiro, deitou-se ali para dormir. E sonhou. Eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo chegava ao céu. E os anjos de Elohim subiam e desciam por ela. Por cima dela estava o Eterno, que lhe disse, eu sou o Eterno, o Elohim de Abraão, teu pai, e o Elohim de Isaque. Essa terra em que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-se-ás ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Estou contigo e te guardarei, por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, que não te deixarei, até que tenha cumprido aquilo que lhe tenha dito. Até o 17, não é isso? 17? É. Despertando Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Eterno está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu, e disse, quão terrível este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Elohim, e esta é a porta dos céus. No caminho trilhado por Jacó, ele tem um encontro sobrenatural com Elohim, vocês concordam? Isso foi um encontro sobrenatural. Eu imagino que isso deve ter tido a força de uma experiência como se ele estivesse vivo. Porque existem sonhos que a gente sonha, mas tem sonhos que parece que a gente foi transportado para aquele lugar e a gente vive o sonho. Todo mundo já deve ter tido uma experiência desse tipo. E nesse caminho de encontro, a terra que ele pisa, que seria pertencente aos descendentes do qual ele estava indo buscar mulher para formá-los, ele enxerga uma nítida conexão entre a terra que pisava e os céus. Então a conexão céus e terra, segundo a palavra de Adonai de Gênesis e Apocalipse, se faz na terra de Canaã. Presta atenção nisso. Ocorre uma conexão tal com a chegada de Jacó à terra, que Elohim mostra a ele que anjos subiam e desciam por uma escada que conectava céus e terra, terra e céus, em território hebreu. Havia uma necessidade urgente que, se fosse firmado na terra, tudo aquilo que Elohim havia desenhado nos céus, a formação de um povo
pronto para servir a Adonai, e que receberia a nobre função sacerdotal de conduzir a humanidade de volta à presença do Eterno. Aqui é o primeiro momento onde vê-se claramente que era por Israel que haveria conexão entre céus e terra. Se nós olharmos essa questão, o profeta Isaías, no capítulo 22, eu vou lá, vocês não precisam ir não, que eu vou ler só um versículo só para vocês. Isaías, capítulo 22, verso 22, diz o seguinte: porei a chave do reino de Davi sobre o seu ombro, e ele abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Nós vemos Yeshua fazendo uma referência semelhante em Mateus capítulo 16. Observa isso daqui para a gente entender por que não tem como fugir de Israel para a conexão céus e terra. Mateus capítulo 16, do verso 16 a 19, diz assim: Simão Pedro respondeu: tu és o Machia, o filho do Elohim vivo. Ou seja, ele reconhece o representante maior dos hebreus. Legítimo, maior, supremo dos hebreus. Respondeu-lhes Yeshua: em marcha és tu, Simão, filho de Jonas. Pois não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha comunidade, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. A conexão havia sido feita entre céus e terra. A condição que separava a humanidade de retornar à presença de Elohim, a partir desse momento, tornava-se estabelecida entre céus e terra. O pisar do patriarca na terra dá à humanidade. Por que eu estou afirmando que é a humanidade? Porque tanto Abraão quanto Jacó ouvem de Adonai que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não há exclusão. Mas existem critérios para inclusão. Existe uma diferença entre haver exclusão e critérios para inclusão. Porque se nós olharmos a terra pertencente ao povo de Israel. Então existe um povo fora de Israel que precisava ser incluído para acessar a escada que daria aos céus. E nós vamos fazer essa caminhada junto com Jacó aqui. O temor do patriarca ao ver a ligação entre céus e terra fez com que ele erguesse um altar a Adonai em memorial à promessa feita a ele naquele lugar. Algo de muito espiritual Jacó experimentou naquele lugar, deixando claro para nós o quão especial é a terra de Israel, lugar escolhido por Elohim para conectar céus e terra. Só que nós vamos ver que se você não souber o tempo de acessar esta conexão, ela uma hora vai se fechar. Ela está aberta provisoriamente para a humanidade. Por isso que Jacó ali, expõe o seu pecado de não entender o tempo, e nós temos que entender que é o nosso pecado, porque quando fechar a porta, o que ligares no céu será ligado na terra, o que desligares no céu serás desligado na terra. Aqui é um dos princípios para se ensinar salvação dentro da Torá. O princípio de salvação encontra-se fundamentado nisso aqui. É a base fundamental dada ao patriarca de que todos os povos da terra poderiam ter acesso à salvação. Mas existem critérios estabelecidos para que isso acontecesse. Jacó diz que tremor este lugar não é outro, senão a casa de Elohim e esta a porta dos céus. A promessa ao patriarca é que a terra onde ele estava deitado era de direito dele. Inicialmente a terra era de direito de Jacó e de seus descendentes. Vocês concordam isso comigo? Não existe dúvida que era um povo separado para herdar aquela terra. Todo aquele, presta atenção nisso agora, arrolado como pertencente à família de Jacó, alcançaria direito de habitar este território e ganharia direito de acesso aos céus descrito por Jacó na visão da escada que ele teve. Então, descendentes de Jacó têm direito à terra onde existe conexão entre terra e céus, céus e terra.
No próprio texto, nós podemos ver que não ocorre uma limitação, como eu falei. Porque benditos serão em ti todas as famílias da terra. Então nós temos que entender qual é a necessidade que precisa ser suprida para que essa conexão seja aberta a todos os povos da terra. Eu nunca tinha estudado sobre essa expressão porta dos céus. E eu fui tentar entender um pouco o que era isso, para nós entendermos um pouco do que Adonai estava querendo dizer com este acesso ligando céus e terra. A expressão em hebraico, ela me surpreendeu. Por quê? Porque porta em hebraico é peta. Aquilo ali é uma peta, é uma porta. Pode ser um portão grande, a porta dourada, peta dourada. E aí eu fui no original ler como estava escrito na Torá e não estava escrito peta. A palavra escrita é Sa'ar Hashamayim. Sa'ar, porta. Hashamayim, céus, dos céus. E aí eu fui ver o significado de Sa'ar. Eu falei, bom, se peta é porta, Sa'ar não é porta, o que significa Sa'ar? Sa'ar no hebraico significa temer muito, arrepiar-se de medo, arrebatar numa ventania, arrancar fora, tempestade, gotas de chuva. E o mais bonito de tudo, estar familiarizado com algo. A porta dos céus é o indício da sua relação íntima e familiar com o dono dos céus e da terra. Não é só um meio de passagem para os céus. É uma adoção como família de Adonai quando você pisa a terra de Israel e adere à terra de Israel e os princípios que a fundamentam. Eu não estou falando de passaporte falso, não estou falando de suborno para te aliar, não estou falando disso. Eu estou falando da adesão que o patriarca Abraão falou lá, fé e obediência. Nós estamos estudando isso há uns 3 ciclos de semana, pelo menos. Por favor. Fala no microfone para edificarmos, por favor. Fala, porque ele é bom. Estou falando com você que você acabou de explicar, através do termo Sa'ar ali, o verso 17 do capítulo 28. Uhum. Ele diz assim, ó, e temeu, e disse, quão terrível é este lugar, este não é outro lugar senão a casa de Elohim, essa é a porta do céu. Quando ele fala assim, esse terrível que ele fala ali, não é porque é uma coisa ruim, é porque o termo que utilizou Amém. É essa expressão. Amém. Exatamente isso. Tal grande é a experiência que Jacó estava tendo naquele momento ali com Adonai. E o interessante, que então nós podemos entender que o acesso à porta, ela requer que uma pessoa torne-se parte da família de Jacó. Ser arrolado entre os filhos de Israel dá o direito a qualquer um de pagar por resgate por nossas próprias almas e alcançar a salvação. Nós vamos ver que o patriarca aqui começa a fazer algo que a Torá estabeleceria para a humanidade depois. Vai em Êxodo capítulo 30. Aqui nós já estamos vendo os descendentes de Jacó. E os descendentes de Jacó aprendendo dentro da Torá como alcançar resgate pela sua própria vida. Então, ali Jacó já dava sinais de que um resgate seria proposto para que todo aquele que assim o quisesse pudesse ter acessos a tal porta dos céus. Êxodo capítulo 30, nos versos, me perdi, 11 a 16, diz assim, isso é o início da paraxá Kitsá, tá? É o primeiro versículo de uma paraxá que nós vamos estudar mais à frente. Disse o Eterno a Moisés, quando fizeres arrolamento, recenseamento, contagem dos filhos de Israel. Então nós estamos fazendo conta de quem pertence à família de Jacó, certo? Cada um deles pagará ao Eterno o resgate pela sua vida. Quando o contares, para que não haja entre eles praga alguma quando o contares. Cada arrolado dará metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. A metade de um ciclo é a oferta ao Eterno. Todo arrolado de 20 anos para cima dará oferta ao Eterno. Rico não dará mais, nem o pobre menos de meio ciclo. É igualdade de direitos para alcançar a salvação e o resgate da sua própria alma. Quando derem a oferta ao Eterno para fazeres expiação por sua vida. Tomarás o dinheiro da expiação
dos filhos de Israel e o darás ao serviço da tenda da congregação. Será para memória aos filhos de Israel diante do Eterno para fazer expiação pelas vossas almas. Então, fazer parte da família de Jacó te dá o direito de comprar resgate, e comprando resgate você tem direito a acessar os céus. Não tem outro caminho, não. Não tem. Tem um preço. É aí que nós vamos chegar, tem um preço. E aí eu me fiz uma pergunta básica. Como é que alguém de fora de uma família começa a fazer parte de uma família? Através do matrimônio ou casamento. Pensa bem. O meu problema está que eu não sou da família de Jacó. Eu preciso fazer parte da família de Jacó. Aí eu preciso encontrar uma forma disso acontecer. O casamento é o meio para que isso aconteça. E nós vamos entender isso baseado na definição do hebraica de matrimônio. Presta atenção. Matrimônio ou casamento em hebraico significa ratunã. Significa fazer-se marido da filha. Fazer-se marido da filha ou tornar-se genro de alguém. Isso é casamento em hebraico. Aqui fala de uma unidade entre o que recebe na família e o que entra na família. É uma adoção familiar representada através do matrimônio. Se tem uma coisa que a língua inglesa ensinou bem para nós, é quando ele define a palavra genro e nora. É irmão na lei e irmã na lei. Cunhado, filho na lei e filha na lei, em inglês. Se nós entendermos que por este mecanismo nós sofremos uma adoção à família de Jacó, nós vamos ver que ninguém tira de nós o direito de acessar a terra de Israel e alcançar a salvação prometida por Elohim. Só que o interessante é o seguinte, pastora, que aí eu estou lá lendo sobre os critérios matrimoniais envolvendo a nação de Israel desde os primórdios, e a tradição diz que ocorria casamento entre as tribos. Não havia, até o período da Torá, um entendimento de buscar matrimônio fora da tribo. Tanto é que se você olha Abraão mandando buscar esposa para Isaac na parentela, você vê Isaac mandando Jacó buscar esposa na parentela. Então, entre os filhos de Israel, o noivado era um contrato que estabelecia obrigações e era considerado parte do casamento. Então, antes do casamento, ocorria um noivado. Porque esse noivado, ele já fazia parte do processo matrimonial que você e eu sofremos quando casamos com a família de Jacó. Tradicionalmente, pagava-se um dote aos pais da noiva, sendo este o elemento central do noivado. É o preço pelo qual você paga para fazer parte de uma família. Dote. Esse poderia ser representado por símbolos variados. Desde um valor em espécie, que talvez foi a forma mais comumente realizada nos primórdios, um período de tempo de trabalho, como Jacó propõe a Labão, mas tradicionalmente, com o passar dos anos, um objeto simboliza o ato do noivado. Um anel de noivado. E isso faz com que seja selado o início de um casamento. O noivado consistia no estabelecimento dos termos do casamento na presença de testemunhas. Então as famílias se aproximavam, trazia-se uma testemunha que tinha poder de oficial, de juiz, e a lei que regia aquele país. E aí, jurava-se diante desta testemunha e diante desta lei, entre as partes. Para não haver depois assim, eu não sabia, não fui informado. É bilateral. Então, quando nós aderimos ao casamento com a família de Jacó, nós vamos entender que existe uma Torá nos regendo como lei, e existe um sacerdote, um sumo sacerdote, como testemunha da aliança feita entre nós estrangeiros e a família de Jacó. Ficou claro isso? Abre lá, em Deuteronômio capítulo 22, para mostrar a força que um noivado tem.
O noivado tem força. Você sabe por que ele tem força? Porque pode parecer que se eu estou noivo, aí eu estou noivo, eu ainda posso desistir até os 45 do segundo tempo. Nós vamos ver que pela Torá não tem, não. Sem chance. Porque já faz parte... Não, pastor, eu estou dizendo, uma coisa é o divórcio num casamento, outra coisa é desistir de um noivado, estou querendo dizer a vocês. Porque pela Torá, o próprio noivado já se impõe como força de casamento. É isso que eu quero mostrar para vocês dentro da Torá. Capítulo 22, versos 23 e 24 diz assim: se um homem encontrar na cidade de uma moça ainda virgem, noiva de algum homem, e se deitar com ela, ou seja, ele não contraiu matrimônio com ela. Aqui ele faz uma aliança não matrimonial ainda. Trarei ambos à entrada daquela cidade e o apedrejareis, até que morram a moça por não terem gritado, estando na cidade, e o homem por haver abusado da noiva de seu próximo. Assim extirparás o mal do meio de ti. Um adultério no meio de um noivado era punido com morte. Então, o noivado tem força diante da Torá. O noivado tem força diante da Torá. E vocês vão entender por que eu estou batendo em cima desse ponto. Abre lá em Mateus e Yeshua falando a mesma coisa. Mateus capítulo 1. Nós vamos ver que Yeshua sedimenta a Torá de forma maravilhosa. Mateus capítulo 1, verso 18 e 19 diz assim, ó. Ora, o nascimento de Yeshua, o Messias, foi assim. Estando Maria, sua mãe, prometida em casamento, noiva de José, antes de se unirem, ou seja, não coabitaram, achou-se grávida pelo Ruach HaKodesh, pelo Paráclito, pelo Espírito Santo. José, seu marido, sendo justo e não querendo difamá-la, porque a Torá daria direito a ele de apedrejá-la, resolveu deixá-la secretamente. Tem ou não tem força um noivado diante de Adonai? Guarda isso, porque eu vou explicar para vocês por que eu estou batendo em cima disso daí. Sim, a força de marido já constituía a condição de José, mesmo ainda não tendo coabitado. Vamos lá. Observe que essa tradicional norma era aplicada para casamento entre os filhos de Israel. Porém, quando observamos a promessa dada a Abraão e confirmada em Jacó, vemos: em ti serão benditas todas as nações da terra. E aí? Entre os filhos de Israel está resolvido, certo? Tem problema nenhum. Todo mundo conhece a regra, sabe como funciona. Existe regra para um casamento que ocorre entre nações diferentes? Tem. Deuteronômio, capítulo 21. Nós temos que entender as normas da Torá para saber como aplicá-las e como estabelecê-las no nosso meio para que nós não venhamos a pecar contra Adonai. Porque se o nosso problema é aderir a uma família estranha a nós, nós temos que saber as normas que vão reger a família a qual nós vamos pertencer. E a carta magna da casa de Israel chama-se Torá. Milenarmente e perpetuamente ela durará. Ela não vai passar. Então aplique o mandamento, conhecendo o mandamento, diante de Elohim. Não use o mandamento para força própria, como Jacó fez. Era digno trabalhar 7 anos por uma esposa? Se você olhar com olhos humanos, parece até um ato de romantismo fazer uma coisa dessa. Mas Adonai não esperava isso de Jacó, não era o que ele estava esperando de Jacó. Ele precisava entender como aplicar um mandamento, Jacó, para que você constituísse as coisas no tempo correto. E nós vamos ver que a peculiaridade da relação entre o casamento com pessoas de nações diferentes, ela é regida por uma coisa chamada tempo. Aí que é o problema. Se nós, como estrangeiros à casa de Israel, não observarmos o tempo para contrair matrimônio com a casa de Israel, nós não vamos cumprir o mandamento no tempo que é exigido de nós. E vocês vão ver que o tempo é bem curto. Presta atenção. Deuteronômio capítulo 21, verso 10. Quando fores a guerra contra os teus inimigos, e o eterno teu Elohim os entregar nas tuas mãos, e os fizeres prisioneiros, e vires entre eles uma mulher formosa, da qual te afeiçoes, e a queiras tomar por esposa, então a trarás para a tua casa. Olha a adoção familiar que é feita neste momento. Ela rapará a cabeça,
cortará as unhas, despirá o vestido do seu cativeiro, permanecerá em tua casa e chorará seu pai e a sua mãe um mês inteiro. Depois disso, a tomarás. Tu serás seu marido e ela serás a tua mulher. Se ela cessar de te agradar, a deixarás partir livre, mas não poderás vendê-la nem maltratá-la, pois foi tua mulher. Essa legislação da Torá, ela parece uma legislação fria, muitas vezes, mas ela é misericordiosa e graciosa de uma maneira sobrenatural. E eu vou tentar mostrar isso para vocês através de uma segunda tradução que eu busquei deste texto, para nós entendermos que existe um peso relacionado a algumas questões aqui estabelecidas. Primeira coisa, diz assim, verso 10, eu vou ler em outra tradução. Quando saíres à guerra contra teu inimigo, aqui já tem um princípio, não é o plural que a nossa tradução diz. Porque basicamente o inimigo que ele está nos dizendo que aqui nós temos somos nós mesmos. Então o problema é individual. Quando eu, quando Leomar, quando Samuel, quando Janaína, quando Luciana e todos nós aqui sairmos contra nós mesmos, a nossa natureza, o nosso eu, como Jacó estava com dele exacerbado a ponto de marcar tempo com Adonai, quando acontecer isso, Adonai teu Elohim dará em tua mão o teu inimigo. Capturarás seus cativos e verás entre eles uma mulher de bela aparência. Apaixonar-te-ás por ela e a tomarás por mulher. Faze-a vir no meio de tua casa, ela raspará sua cabeça, fará as unhas, abandonará a túnica de cativa e habitará em tua casa. Ela chorará seu pai e sua mãe durante uma lua de dias. Ela fica uma lunação, de lua nova a lua nova. Um ciclo marcado e determinado. É o tempo que ela tem para conseguir alcançar diante daquele que vem por ela, graça para que contraia matrimônio com ela. O nosso tempo, o tempo da comunidade do Machia, de fazer esta adesão com a casa de Israel é curto. Não dá para continuar com a balela que está sendo pregada aí fora, de que nós tudo podemos naqueles que nos fortalece, e nós continuamos abandonando o mandamento e dando as costas à casa de Israel. Dando as costas daquele que fará papel de homem para nos fazer parente e familiarizados com a casa de Israel. Yeshua o hebreu e não o romano. Yeshua o hebreu é esse homem aqui que vai nos remir, que vai nos trazer a condição de ser família de Israel por adoção através de um matrimônio perpétuo. E aí nós vamos poder dizer, agora eu alcancei a escada que leva à porta dos céus. Não há outra forma. A legislação de Deuteronômio, capítulo 21, de 10 a 14, ela é para nós, estrangeiros à casa de Israel. Não dá para empurrar para outro. É nossa legislação. Nós temos que rapar a cabeça, nós temos que nos abster de tudo aquilo que é história familiar, tudo aquilo que são sentimentos passados, nós temos que abdicar das vestes que nós usamos no cativeiro durante um ciclo, para nós termos o direito de sermos parentes de Israel. Amém. Próximos. Eu queria lembrar a você, Leonardo, talvez você tenha aí separado em João capítulo 10, não tem não, pode a ir declaração desse Yeshua que você está nos ensinando aí. Por favor. Ele diz assim, verso 15 do capítulo 10 de João, ele fala bem assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Esse é o homem, né, que vai fazer a ligação, que vai fazer adentrar a família de Jacó. Ele é o noivo. Ao verso 16 ele fala assim, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Amém. A mim me convém agregá-las também. Elas também ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Yeshua deixa claro que não há outra forma de nós estabelecermos uma relação com a casa de Israel senão através dele mesmo. Não é isso que você está nos ensinando? Isso.
Nós vamos chegar lá. Exatamente. Sim. Uhum. Nós vamos ser tidos como adúlteros, como a legislação de Deuteronômio disse, e seremos dignos de apedrejamento se adulterarmos em meio a um noivado com o Messias. É isso aí. Isso. Isso. Sim. A palavra cativa é utilizada no texto original da Torá, em hebraico significa shibia. Shibia é aquela que está cativa ou que é levada em cativeiro, aquela que perde a esperança na vida no cativeiro. Quando nós olhamos essa tradução que eu estava falando para vocês, ele termina dizendo assim: se o homem não a desejares mais, devolve-a a seu ser. Mas não a vendas. Não a vendas por dinheiro. Não a maltratarás depois de a ter sido violentada. O nosso texto aqui, que a gente leu primeiro, diz assim: deixá-la partir livre, mas não poderás vendê-la nem maltratá-la, pois foi tua mulher. Ele amaciou aqui o negócio. O original, a palavra ali utilizada, ela tem cunho de violência. Presta atenção nisso. Uma xíbia, uma cativa, que adere a este propósito de Deuteronômio 21, ela sofre uma violência. Não é romantismo dentro da Torá. Ele veio, se apaixonou e me amou. O custo para que a xíbia seja arrolada entre os filhos de Israel é um custo do tamanho de uma violência. E nós vamos entender de que violência que eu estou falando aqui com vocês. O interessante é que eu fui ler esse texto e alguns comentaristas judeus dizem que, mesmo sendo uma cativa, mesmo sendo
uma estrangeira, ao aderir a este homem, ela toma direitos de mulher livre da terra de Israel. Ela é uma judia e uma hebreia igual uma que nasceu dentro do território. Calma. Estava demorando para ela. Ela não começou a cantar. Eu já imaginei que ela já fosse começar cantando. Quando ela ouvisse isso. Eu amo você, Sandra Machado. Agora nós temos que entender uma questão aqui. Existe um pré-requisito, pastora, para que Deuteronômio 21 seja aplicado. E o pré-requisito ele gira em torno dos dois envolvidos no processo, o homem e a mulher. Eu vou começar pela mulher, que é a parte mais difícil do processo. Não que a mulher seja mais difícil, mas estou dizendo, para a situação, é o mais difícil e vocês vão ver por quê. O total abandono da sua história pessoal, moral, familiar e espiritual leva a mulher a se dispor voluntariamente a raspar a cabeça, fazer as unhas e rasgar as suas vestes de cativeiro. Ela declara publicamente o seu desejo de aderir ao povo de Israel. Dentro dessas condições, ela torna-se apta a contrair matrimônio no meio dos filhos de Israel. Porém, esse ato exigirá dela passar por uma grande prova, a qual alguns estudiosos costumam classificar como uma violência tamanha, que é comparada a uma violência sexual traumática, a um estupro, a qual deve ser superada num tempo curto e determinado, uma lunação ou um mês. Mesmo assim, ela só se submete a isso, porque ela enxerga o tamanho do benefício que é fazer parte da família de Jacó. Ela tem direito a acessar a escada que leva aos céus. Quando a cativa olha isso, todo o resto se torna pequeno. Olha o nível de violência que ela sofre. Uma violência ao nível de uma violência sexual comparada a um estupro. Ela passa por tudo isso, porque ela sabe o que vem a seguir a escada de Jacó. É um custo alto, mas que vale a vida eterna e a salvação. Nós temos que saber que será um estupro para a comunidade do Mashiach retornar para próximo da casa de Israel. É a violência que nós vamos sofrer na pele, que nós pagaremos e que todo aquele que quiser a escada de Jacó terá que pagar para ter direito à salvação. A comunidade vai ter que ser violentada, porque se afastou demais da casa de Israel. Não é tida como um filho de Jacó. Mesmo confessando coisas as quais ela não sabe onde se encontra. Um Yeshua romano, um Jesus romano, não dá adoção familiar à comunidade do Mashiach. O Yeshua hebreu te dá esse acesso. Dá a mim esse acesso. Por favor, pastora, fala para que todos ouçam, por gentileza. A internet também precisa ouvir isso. Sendo um hebreu, ele vai te convocar a viver esta violência, a deixar-se violentar para poder adquirir o direito de ser esposa de um hebreu. Num tempo curto, Num pastor. tempo O detalhe muito é curto. esse. Você não tem uma vida para passar por isso. Exatamente, você tem um tempo curto. porque senão vai haver a morte. Exatamente. Porque o noivo está à espera. Ele não pode esperar o tempo inteiro. Ele não vai ficar o tempo inteiro esperando. Ele tem dia e hora para contrair matrimônio. Acessar. Por tempo. Isso que é tempo, é isso tempo. que eu estou falando. Por isso que as lamparinas lá, de 5 apenas tinham óleo. E as outras não tinham. Verdade. Por isso aí. Verdade. Exatamente, porque o tempo acabou. Não tinha me lembrado e a sobre isso. porta foi fechada. Aí é a música que a gente canta. Portanto, vigiai. Porque não sabeis o dia e a hora que o Filho do Homem virá. Amém. Quando nós olhamos o tratamento que a nossa tradução habitual dá à relação do homem, agora eu vou partir para a questão do homem com a mulher, ele diz assim, ó, e vires entre eles uma mulher formosa, da qual te afeiçoes. Parece uma coisa também assim,
romântica, né? Eu me afeiçoei. Nessa outra tradução, ele dá uma sacralidade ao sentimento do homem para com essa mulher, ao ponto dele comparar como um desejo de um ardor de uma paixão. Este é o amor expresso por Yeshua a nós, como sua comunidade. Ele tem um ato de apaixonar-se por nós, para que ele faça o passo de não escolher entre as filhas de Israel e buscar uma fora. Não é um sentimento pequeno da parte de Yeshua para conosco, do homem para com a mulher. Não é. E o interessante é que o desejo de tomá-la por mulher, olha a nossa condição qual é. Se apresenta aqui como aquele que vem remir a Xíbia, a cativa, a qual estaria condenada ou a ser uma escrava, como cativa, ou até mesmo, em alguns casos, uma prostituta. Olha a nossa condição. Nós estávamos condenados a escravos ou a prostitutas. E aí vem um homem que se apaixona por nós e nos tira da condição e nos faz tornar filha de Israel. Eu não consigo dizer mais do que isso para vocês. Eu não consigo traduzir de forma mais grandiosa o que Yeshua faz por nós. Eu não consigo além disso aqui. É limitante para mim. Porque para mim basta ouvir isso aqui e saber o tamanho do amor que ele tem. Ele se envolve com uma prostituta e com uma escrava e torna ela filha de Sião. É por isso que no noivado, se tiver adultério, nós somos dignos de apedrejamento e morrer. Porque ele desce a nossa condição para nos tirar da condição de escravos e prostitutos diante de Adonai. E chega Adonai e diz, eis aqui a tua filha, pai. Eu não sei dizer de outra forma. Talvez me faltem palavras para isso. Mas abandonar Yeshua é morrer apedrejado. Adulterar o noivado com Yeshua é ser condenado à morte. Quantos estão longe de Yeshua que começaram aqui no nosso meio? Quantos no nosso meio não têm flertado com o abandono da pessoa de Yeshua HaMashiach? Ou retornado para um Yeshua romano que não vai te tirar da condição de prostituta ou escravo? É um flerte, né, pastora? Eu não sei dizer melhor, pastora, do que com ele um isso. flerte, um olhar desejoso, mas não mais nada que isso. Sem compromisso, é só um flerte. O remidor faz um papel junto à mulher cativa, dando a ela a honra de mulher livre, arrolada como filha de Israel, alcançando direitos matrimoniais que dão a ela a estabilidade e segurança para o resto da sua vida. Nunca mais serei prostituta, cativo ou cativa. É a segurança que Yeshua nos dá, é que nós seremos sempre família de Jacó. Enquanto nós não o desagradarmos, que o último versículo diz que se ele deixar de se agradar de nós, ele não nos venderá, mas nos deixará partir. Existe uma condicional perpétua de fim desse relacionamento entre Yeshua e a sua comunidade, caso a comunidade deixe de agradá-lo. O homem dá a ela o direito de conhecer a pessoa de Elohim. Livre. Voltar à escravidão, voltar à prostituição, aos flertes. Ele vai deixar. Basta nós o desagradarmos. É importante ressaltar o período da lunação estabelecido para esse mandamento. O tempo é curto. Vai de uma lua nova a outra, o tempo que nós temos de retornar para a casa de Israel. E retornar entrando por Siquém, com fé, com obediência, crendo na ressurreição dos mortos, porque depois, pastora, existe a escada para aqueles que ressurgirem dos mortos. Raia Sara, eu falei sobre a ressurreição dos mortos, porque você só sobe essa escada depois que você morre e ressurge diante de Adonai. Então, quando nós olhamos o papel do homem, o homem faz um papel que o livro de Ruth o classifica como remidor. Agora nós vamos ao livro de Ruth, Sandra. Abre Ruth, capítulo 1 para nós. Um hebreu chamado Boaz faz aqui papel de remidor de uma mulher estrangeira que se encontrava viúva em meio aos filhos de Israel.
Mulher estrangeira, viúva, tinha direito de partir de volta para a terra dos seus pais. Tinha direito a partir de volta para a terra dos seus deuses. Presta atenção. Mulher, viúva, estrangeira, a qual foi tomada pela lei de Deuteronômio capítulo 21. Quando esse remidor morre, ela tem direito a voltar à sua parentela, às suas práticas, aos seus deuses e aos seus próprios hábitos. Aqui nós vemos Noemi com 2 noras, uma que retorna e a outra que fica. Presta atenção. Exatamente. Leonardo, eu gostaria de ler o livro de Ruth todo, mas eu não vou conseguir. Nós estamos lendo lá em 2 Tessalonicenses, quando o Eterno diz ali: por isso Elohim lhes envia a operação de erro para que criam na mentira. É essa condição aí, quando você abandona um noivado com o Yeshua hebreu para se envolver num flerte com o Jesus romano. Amém. Sim. Nós vamos ver isso aqui agora. Nós vamos entender essa questão que você está colocando aqui. Ruth, capítulo 1, eu vou lendo o capítulo 1, 2, 3 e 4, alguns versículos para a gente entender essa questão do que é ser remido por alguém. Não há como acessar a casa de Israel sem um remidor, um resgatador, que a palavra no hebraico é Goel. Nós vamos chegar lá. Ruth, capítulo 1, verso 15. Disse Noemi, ou seja, a mãe dos falecidos homens: a tua cunhada, ou seja, a primeira delas, voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volta também com ela, ela é uma mulher livre. Noemi aqui aplica um mandamento redondinho: você está livre. Ruth, porém, respondeu: não insistas para que te deixe e me obrigues a não seguir-te. Aonde quer que fores, irei. E onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Elohim será o meu Elohim. Onde quer que morreres, morrereis eu, e ali sereis sepultada. Faça-se o Eterno o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Mesmo viúva, ela diz: sou parte do teu povo, deixa-me ficar. Nós temos o direito de ir livres, irmãos. Muitos já se foram livres em nosso meio. Mas o direito de ficar também existe para nós. Somos estrangeiros, mas hoje, crendo no Yeshua hebreu, sofremos uma adoção familiar pelo matrimônio de Yeshua HaMashiach. Aqui, pastora, tem a mesma força, a declaração de Ruth, tem a mesma força do escravo que fura a orelha em Deuteronômio capítulo 21. A seguir da Torá ser entregue, Deuteronômio 21 diz que o escravo forro tinha direito de seguir livre no 7º ano. E aí ele vai publicamente, fura a orelha e diz assim: morrerei servindo ao meu Adom. Ali naquele momento não tem volta para ele. Quando ele fura a orelha, ele faz como Ruth: morrerei onde tu morreres, servirei porque o meu Adom, ele é bom. Amém. É recíproco o amor do Adom com ele e o dele com o Adom. Então ele não quer sair forro nunca mais na sua vida. E existe um tempo para fazer isso. Era no 7º ano que o escravo tinha que decidir se sai ou se não sai. Ele tinha um tempo. Perder tempo diante de Adonai nos levará à morte. A morte, ou sairmos por flerte, livres, leves, soltos, como o mundo gosta de dizer. Vai ao versículo 10, capítulo 2, versículo 10. Então ela, inclinando-se, prostrou-se com o rosto em terra e perguntou-lhe, para o remidor: por que achei graça aos teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma chíbia, uma estrangeira? Respondeu-lhe Boaz: eu ouvi falar de tudo que fizestes à tua sogra, depois da morte do teu marido, como deixaste teu pai e tua mãe.
a terra onde nascestes e viestes para o povo que antes não conhecias. Que o Eterno recompense o teu feito, que o Eterno Elohim de Israel, sob cujas asas viestes buscar refúgio, te recompense ricamente. Ele aqui está dizendo o seguinte: eu sei a dor dos 30 dias que você passou para abandonar a sua história. Ele sente na própria pele a mesma dor da Chíbia. Ele dói nele o que dói nela. Disse ela: ache eu graça aos teus olhos, Adom meu, pois me destes ânimo e encorajastes o coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. Também, à hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te, come do pão e molha o do teu bocado no vinho. Isso é uma aliança de paz feita à mesa entre remidor e remido. Ele faz um convite a ela a sentar-se à mesa para comer com ele, porque ele iria remi-la. E sentando-se ela ao lado dos ceifeiros, ele lhe deu grão tostado. E ela comeu e se fartou, e ainda sobrou. Quer falar, pastor, alguma coisa? Leonardo, você lembra de Leclerá de Abraão? Sim. Então ele marca a sua descendência, aquele que é descendente de Abraão, que vai por ti, no capítulo 12 de Gênesis. Ali ele vai ter que deixar as coisas mais preciosas dele, a nação, a sua família, todos, para fazer nascer um povo que iria fazer a mesma coisa. Amém, a justiça pastor. E o julgamento na vida desse povo seria necessário dos necessários. O povo queria remir a humanidade. A humanidade, por isso, o povo queria remir a humanidade. Amém. O verso 20 do mesmo capítulo disse assim: disse Noemi a sua nora: bendito seja ele do Eterno, falando do remidor, que não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Acrescentou Noemi: este homem é nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. É o papel da casa de Israel expresso em Yeshua HaMashiach, um Goel, que significa redentor, remidor. A redenção proposta pela função, ela vem acompanhada da ideia de privilégio. Aquele que é remido é privilegiado. Alcança um status de parente resgatador, resgatado por aquele que a resgata. Devido à ideia de benefício concedido, aquele que é resgatado deve dar em troca desse privilégio algo de valor superior à honra do ato praticado pelo seu remidor. Ela oferta a Adonai em gratidão, porque ela vê o valor do que ela recebeu. Por isso a cativa sofre 30 dias. E esse sofrimento é o tamanho do preço que ela paga pela gratidão de ter recebido o direito a fazer parte da casa de Israel. Capítulo 3, verso 7. Havendo Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de grão. Presta atenção nisso aqui. O primeiro ato que o remidor faz com a remida. Ruth veio de mansinho, descobriu-lhe os pés e se deitou. No meio da noite, um homem acordou de repente, sentou e viu uma mulher deitada aos seus pés. Perguntou ele: quem és tu? Disse ela: sou Ruth, tua serva. Estende a tua cabeça, a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o meu Goel, remidor, resgatador. Disse ele: bendita sejas tu do Eterno, minha filha. Melhor fizestes a tua última benevolência do que a primeira, visto que não fostes atrás dos jovens, quer pobres, quer ricos. E agora, minha filha, não temas, tudo o que te pedires eu te farei. Toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Embora seja verdade que eu sou o resgatador, há ainda outro resgatador mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite pela manhã. Se ele te resgatar, bem está. Mas se não te quiser resgatar, tão certo como vive o Eterno, eu te resgatarei. Deita-te aqui até pela manhã. Presta atenção agora no capítulo 4. No versículo 15. Disse mais: dá-me o manto, o xale, o véu,
que tem sobre ti e segura-o. Ela o segurou, e ele lhe mediu 6 medidas de cevada e lhe as pôs nas costas. Então ela entrou na cidade. O símbolo da fidelidade do resgatador com o remido é dado à mulher quando ele a cobre com um véu, com uma capa ou com um xale. Porque ali ela seria medido através dessa situação a fartura que ela levaria de volta para a sua casa e para a sua sogra que passava fome. Amém. Relacionamento. Amém. Amém. E a manutenção de víveres, tanto Amém. para ela quanto para os animais. Amém, pastor. É Amém. isso aí. Amém. É esse relacionamento com a casa De Israel. a casa de Deus, a casa de Israel, é a credibilidade, é a manutenção da credibilidade, Amém. é a manutenção de víveres, alimento. Ele a cobre para que de forma pública Isso. todos saibam que ela foi remida. É isso. O capítulo 4 dedica a nos mostrar tamanha a força do mandamento de Deuteronômio capítulo 21, que nós vamos ver aqui, se a mulher estrangeira torna ou não se torna parte das filhas de Israel, no mesmo nível de uma mulher livre nascida na terra. Capítulo 4, verso 10. Não, verso 8. Capítulo 4, verso 8. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra tu. E descalçou o sapato. Então disse Boaz aos líderes e a todo o povo, ou seja, o que teria de direito primeiro, não fez o papel. Agora vem o resgatador. Sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. Também tomo por mulher Ruth, a moabita, a Xíbia, a estrangeira, que foi mulher de Malom, para preservar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome dele não desapareça entre seus irmãos e dos registros da cidade. Disso sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava à porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. Presta atenção nisso agora. A nação de Israel reconhece o ato de Boaz em aplicar a Torá nesse momento. E diz: somos testemunhas. Precisa de testemunha para o ato de remir um cativo. Faça o Eterno a esta mulher estrangeira que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que juntas edificaram as tribos de Israel. E tu, Boaz, torna-te poderoso em Efrata e famoso em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela descendência que o Adom te der desta moça. Tem ou não tem direitos iguais a partir de agora? É tratado ou não é tratado como uma mulher nativa da terra de Israel? Não é brincadeira aceitar o processo de resgate proposto por Yeshua. Não é. Vai custar muito. Muito. E eu queria ir com vocês para fortalecer o entendimento de que é Yeshua e não é outro que faz esse papel, é que nós vamos ver a continuidade da representação da história de Ruth e Boaz, proclamada por Isaías, no capítulo 43, chegando à pessoa de Yeshua, quando ele vem à terra cumprir o seu papel. Eu vou tomar um pouquinho mais do tempo, mas nós vamos encerrar já já. Isaías capítulo 43. Isaías 61 não vou nem ler, porque Isaías 61 é a pedra fundamental, é uma das bases de formação dessa casa, onde Isaías diz: o Espírito de Elohim, ele está sobre mim para livrar os cativos. Está lá no memorial lá embaixo. Eu não vou ler porque acho que a casa toda já conhece isso. Quem não conhece, desce e lê. Que é função dessa casa trabalhar para que o remidor venha remir os cativos. É papel dessa casa. Isaías capítulo 43. Espera aí que eu não cheguei lá não. Isaías capítulo 43 diz assim: agora, porém, assim diz o Eterno que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti,
pois eu sou o eterno teu Elohim, o santo de Israel, o teu Goel. Dou o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti, visto que é precioso e honrado aos meus olhos, e porque te amo, darei os homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois estou contigo, trarei a tua descendência do Oriente, te ajuntarei do Ocidente, direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. Ele vai resgatar pela face da terra todo aquele que quiser o matrimônio com Yeshua. Do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, todos podem receber esse benefício. A todos que são chamados pelo meu nome, aos quais criei para a minha glória, aos quais formei e fiz, trazei o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Todas as nações se congregam e os povos se reúnem. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem e para que se ouça e se diga, verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Eterno, e o meu servo a quem escolhi, para que saibais e creais em mim, e entendais que eu sou o mesmo, que antes de mim Elohim nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Eterno, e fora de mim não há Goel. Eu anunciei, eu salvei e eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Eterno. Ele trata com as nações num futuro próximo, que de todas as extremidades ele resgataria, pastora. A internet está para anunciar para os 4 cantos a verdade sobre a redenção proposta que iniciou lá em Jacó, quando ele pisa na terra, para chegar até nós nos dias de hoje. Nós podemos entender que existe resgate para nós, mas sob um preço caríssimo. E nós vamos ver que o Salmo diz, né, que a alma do homem ela tem um preço inestimável, é caríssimo. Só se paga com a própria vida, né? E Yeshua sofre esse confronto daqueles que, em princípio, deveriam ter recebido a pessoa dele como resgatador. Vamos encerrar lendo Lucas capítulo 4. Que nós vamos entender esse problema que Yeshua vivenciou quando ele aqui esteve. Aquele que veio resgatar os da casa, não foi recebido pelos da casa. E aí ele torna, depois, a levar para os de fora da casa. Aqueles que precisariam de um Goel para fazê-los fazer parte da casa. Oi? Você vai ter que me ensinar isso aí. Ensino para Hanukkah. Amém. Lucas capítulo 4, verso 14 ao 21. Então, pelo poder do Espírito, voltou Yeshua para a Galileia, e a sua fama correu por toda aquela região. Ele ensinava nas suas sinagogas. Então ele ensinava para os de casa. E por todos era elogiado. Chegou a Nazaré, onde fora criado. Entrou num dia de Shabat na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, capítulo 61. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito de Elohim está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me a proclamar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, para libertar os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Eterno. Dentro de um tempo, o papel dele, profetizado por Isaías, se cumpria neste dia e perpetuaria ao longo da história da humanidade. Fechando o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Ele estava dentro de uma sinagoga, ele estava dentro de casa. Existe rejeição também dentro de casa. E quando os de casa rejeitam, ele nos manda proclamar o nome fora, para remir os cativos que não estão dentro da casa. Olha a Rua 7 com carinho, toda sexta-feira, tá? Em especial dia 16, mas olha a Rua 7 e o trabalho na Comunidade da Piedade com muito carinho. Porque pode ser que muitos aqui dentro tenham ouvido e não tenham aceitado. E ele está nos mandando ir para fora, trazer cativos aqui para
dentro. Cuidado para não negligenciar a Rua 7 na sexta-feira. Muito cuidado para não negligenciar a Rua 7 na sexta-feira. Fechando o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Os olhos de todos da sinagoga estavam direcionados para ele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura que acabastes de ouvir. Quando Yeshua aqui se declara como o Goel para a casa de Israel e é rejeitado, é o que Paulo nos ensina, que a trave foi botada nos olhos dele para que a redenção chegasse a nós. Que nós possamos ter misericórdia de nós mesmos, mas daqueles que estão cativos e presos, e abrirmos a nossa boca, proclamando o nome de Adonai, trazendo sobre nós um resgate e levando um resgate aos que ainda não receberam, para que o nome de Adonai seja glorificado. É função desta casa, glorificar Adonai libertando cativos. É um princípio fundamentado numa placa, no ato de fundação desta casa. Mas é um trabalho individual que cada um de nós tem também. Que o Eterno possa nos abençoar e que à noite Ulisses possa nos trazer uma palavra que venha a sedimentar tudo aquilo que o Espírito de Elohim tem trazido sobre nós.